estávamos na direção ali de falar sobre esse aspecto geral da malaxofobia, que são comportamentos reativos que levam a gente a sabotar contextos que estão dando sinais sobejos, né, ou sinais satisfatórios, vamos dizer assim, de que a relação ela é positiva, né? Portanto, é essa desproporção, é o estabelecimento dessa desproporção é que é o problema. E aí nós vamos ser convidados a dessensibilizar essas reações. Primeiro a gente precisa até reconhecer, tá, gente? Vocês precisam reconhecer a origem dessa reação, entender que ela decorre de traumas muito aflitivos vivenciados no passado e que de repente desencadeiam comportamentos muito intensos no presente, e nesse presente elas se tornam desproporcionais, né? Se tornam desproporcionais àquilo que se vive no presente, porque agora aqui vai um detalhe daquilo que a gente não comentou na semana passada, mas que é também um contexto onde a malaxofobia pode se formar, que é na dificuldade da pessoa voltar a confiar depois de ter sido traída. E mesmo na tentativa de perdoar o outro dentro da relação, ela se vê com dependendo, né, da intensidade e do nível da decepção e da desilusão, ela desenvolve reatividades tão intensas de insegurança, de raiva e de ressentimento, que leva muito tempo até que se estabeleça um novo normal dentro da relação. Inclusive, né, não é incomum de se observar pessoas que passam anos a fios com reatividades defensivas, seja na forma de uma alteração crônica do temperamento, seja na forma de um exacerbamento exagerado, um exacerbamento exagerado seria redundante, né? Mas de uma exacerbação imensa, né, do sentimento de ciúme e de insegurança. São reatividades que ficaram profundamente associadas ao evento ocorrido, que mesmo que conscientemente a pessoa conclua por continuar e permanecer, ela já não consegue se entregar, ela já não consegue perdoar, ela já não consegue, né, ela já não consegue emprestar uma espontaneidade adequada, até mesmo para ela vivenciar aquela relação com qualidade. Porque ora ela fica se punindo por ter sido otária por voltar, ora ela fica se punindo por ter sido covarde em não terminar, ora ela fica com raiva por aquilo que o outro fez. Ora, nesses casos específicos, tá? De uma pessoa que foi traída dentro de uma relação, porém chegou à conclusão pela iniciativa de perdoar e prosseguir, é muito comum e é existencialmente natural que ela desfrute dessas sensações no início, né? Logo quando da ocorrência do acontecimento, né? Do acontecimento da traição ou da decepção. O sentimento da raiva, o sentimento da insegurança, na verdade, esse imbróglio de sentimentos que são desencadeados dentro da gente como consequência desse tipo de vivência, eles são naturais e não tem nada de patológico aí. O grande problema é quando a pessoa se dispõe a ficar, mas ela nunca mais consegue fazer daquela relação um ambiente para ela novamente se entregar.
ela nunca mais, embora tenha feito a opção de ficar e de perdoar, o grande problema é quando ela nunca mais consegue dispor de um entrosamento onde a confiança possa ser ressuscitada, onde o bem-querer possa ser revigorado e restabelecido na relação. E aí sim, quando passam anos a fio, e com esse passado sempre assombrando o presente da pessoa, nós temos aí os tentáculos da malaxofobia atormentando a pessoa com reatividades que foram geradas num trauma vivido no passado e que não se desligam no presente da pessoa, impedindo que ela viva de maneira plena as suas próprias escolhas. Ou seja, a escolha de querer permanecer e continuar naquela relação, né? Portanto, nessa direção, meus amigos, a malaxofobia ela precisa ser, primeiro, identificada na sua origem, reconhecida nos aspectos que levaram ao desenvolvimento dos comportamentos anômalos, né? Reconhecer, poxa, eu tenho a ojeriza por esse tipo de comportamento, como por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu estava dando aqui agora há pouco, daquele caso do rapaz que pegou no braço da menina e a menina teve uma reatividade muito violenta, abrupta, né? Ora, nesse caso especificamente, eu realmente desconheço a origem, tá? Mas eu vou fazer uma ilação aqui, né? Vamos supor, mas apenas para exemplificar o que é nós reconhecermos a origem do problema, né? Nós não só identificarmos e reconhecermos. Por exemplo, essa menina precisaria viajar lá para trás e perceber que ela desenvolveu essa reação porque no passado tinha possivelmente uma pessoa que, no modo como ela fazia impor o seu autoritarismo sufocante e déspota, era pegando na mão dela, né? Era pegando no braço dela de uma maneira bruta, né? De uma maneira rude. E aí, possivelmente, isso criou um campo de associação que quando o rapaz, de brincadeira, foi lá e pegou no braço dela, isso imediatamente ativou uma reação. Então ela precisa reconhecer a origem disso e entender que esse problema tem a ver com um CPF específico. Foi com aquele fulano lá que eu vivi isso. Mas agora essa pegada aqui no meu braço, por mais que ela carregue semelhança em aspecto com o que no meu passado estava relacionado com um comportamento muito tóxico do meu ex, agora isso pode ter sido reflexo de uma outra motivação, pode ter sido reflexo de uma brincadeira, pode ter sido reflexo até de um movimento, quem sabe de mau gosto, mas não necessariamente com a mesma energia do outro. E aí, como é que se faria nesses momentos? Por mais que às vezes a gente não consegue interromper o prorrompimento automático e espontâneo da sensação defensiva, e a gente acaba expressando isso, e o outro fica lá com aquela sensação né, de que alguma coisa esquisita aconteceu. Nesse momento, é aquilo que eu também estava falando anteriormente, a gente tem que parar de advogar a causa dessas reatividades. E uma vez que a gente reconheça da onde que elas surgiram, se a gente ainda não tem subsídios suficientes que comprovem na direção de que aquele comportamento do sujeito será literalmente a repetição do que se viveu no passado, pelo contrário, o que se constata no presente são até sinais e potenciais de algo bom que está acontecendo. Nessas horas, se a reação ela foi mais forte do que a nossa capacidade de filtrar, a gente pede desculpas.
Sim, olha, você me desculpa, isso não tem a ver com você, isso tem a ver com marcas que eu carrego do meu passado e que produziram em mim certas reatividades defensivas, de modo que se, puxa, você pelo momento puder evitar de fazer isso, vai me ajudar. Eu tenho certeza que se a gente construir uma coisa bacana, legal, eu vou poder desensibilizar essas reações ao ponto de me lançar integralmente, de modo pleno e novo numa nova relação, mas por enquanto esses interruptores, eles ainda estão muito vivos dentro de mim. Meus amigos, e faz muita diferença quando a gente sabe reconhecer, e mesmo que a coisa vaze para além do que a gente conseguiu modular, a gente possa emprestar uma interpretação de coerência sobre essa reação na relação com o outro, né? Sem que a gente venha a se comportar como o crush ghost ou o crush curver, né? Como a gente comentou na nossa live da semana passada, né? Que é aquela pessoa que, mediante uma reatividade, ela simplesmente some, desaparece, não dá sinais de nada, ou aquele o curver, né? Que ele, entendendo que de repente ele não se viu profundamente apaixonado, como ele considera que sair de maneira abrupta é indelicado, então ao invés de ele sumir, ele cozinha, né? Aí ele vai cozinhando a pessoa, ao mesmo tempo que ele não some de vez. É aquela teoria, né? Ele não fica tão perto para não sugerir um comprometimento, e ele não fica tão longe para a situação não sumir e não dar a ele a sensação de que ele talvez ali tenha alguma alternativa quando der na telha dele. Entendeu? Então, a grande verdade é que quando a gente se entrega aos imediatismos irrefletidos das nossas reatividades produzidas pelos traumas do passado, a gente quase que necessariamente vira ou um crush ghost ou um crush curver. Essa que é a verdade.